O nosso estudo de hoje é a lição 85 do livro Religião dos Espíritos, no grande minuto. No grande minuto da experiência, disseste desapontado: só vejo o mal pelo bem, não posso mais, fracassei, agora é parar com tudo, fiz o possível, não me falhes nisso, estou farto, muito difícil, em tudo é desilusão, sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda, deixa-me em paz, estou vencido, não quero complicações, é problema dos outros, não sou santo, desisti, basta de lutas. Entretanto, a sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrija a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e às vezes por muitos anos para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e batido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito sem que ninguém lhe requeira a volta. E materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remorques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Quando a gente vai analisar um texto como esse, é claro que o Emmanuel está se prendendo mais àquilo que é a nossa prova, aquilo que é a nossa expiação, aquilo que é a nossa missão. Mas a gente tem que fazer uma observação também, que algumas vezes a gente toma alguns caminhos que absolutamente não fazem parte da nossa prova, não fazem parte da nossa expiação, nem da nossa missão, de um dos três. E esses caminhos, a gente naturalmente, sem a menor peso na consciência, sem a menor consequência, a gente simplesmente vai abandonando pelo caminho. É claro que o Emmanuel, no texto de hoje, não está dizendo respeito a esses que não fazem parte. Ele está falando para aqueles que fazem parte. E os que fazem parte, vamos lembrar uma coisa: aquilo que a gente já faz com facilidade já é uma conquista do passado, já é uma coisa que a gente já traz da gente, nata. Então não é mais prova. Ou se é ainda prova, é uma prova muito mais branda, porque é uma prova que já tem um aprendizado anterior. Agora, aquilo que está doendo, que está tendo dificuldade, mas que a gente sabe, a nossa consciência acusa: eu preciso passar por isso, eu preciso superar essa dificuldade. Essa a gente precisa estar renovando o tempo todo o nosso ânimo e enfrentando. Essa não tem jeito. Então a gente vai ser obrigado em alguns momentos a passar pelo desemprego, a passar pela crise financeira, a passar pelo abandono de alguns entes que nos amam, passar pela solidão. A gente vai passar pela dificuldade enorme de enfrentar o mercado de trabalho e a sua competitividade. E esse tipo de prova vai ter muitos momentos em que a pessoa vai falar assim: eu não posso mais, eu fracassei, agora é hora de parar com tudo. Ou vai escolher uma dessas frases que Emmanuel enumerou para a gente, para dizer: não, basta, eu já fiz o que eu podia e não estou aguentando mais. Vai ter momentos que isso vai acontecer, vai. E vai ter momentos até que o afastamento temporário para você respirar, descansar e estudar até mais a situação, ele vai ser necessário. Então tem momentos que não é que seja abandono, eu não vou abandonar, só que do jeito que a coisa está acontecendo, está me fazendo muito mal. Eu preciso só dar uma respirada, buscar nos espíritos, buscar uma maneira de poder entender esse processo e falar: pô, será que tem como eu tomar caminhos melhores? Será que eu não estou tomando o caminho equivocado?
isso vale a pena. Então essa retirada é só a gente lembrar que o próprio Cristo, todo santo dia, ele se retirava do cenário para ficar, em particular mesmo, num ambiente isolado, fazendo a sintonia com o Pai, com Deus e com outros Cristos igual a ele. Então essa retirada, ela é estratégica e ela é salutar, ela vale a pena, ela não significa abandono. Agora, quando for o abandono mesmo, o que os espíritos falam com a gente é o seguinte: a sombra vencida é porta de luz maior. Se eu conseguir vencer a sombra, né, eu vou ter agora uma facilidade maior quando eu chegar no plano espiritual. Querendo dizer o seguinte, vamos poder pegar um exemplo aqui que seja mais concreto para a gente poder entender. Eu tenho uma fraqueza com um determinado vício, o vício da gula. O que acontece? Eu posso me afastar um pouquinho para ver, eu sinto fome todo dia, eu preciso me alimentar todo dia, mas eu preciso saber quais são as propriedades de cada alimento, qual é o alimento que me faz mal, qual é o alimento que vai estar... Então eu faço aquele afastamento, né, que seja temporário, e depois volto para descobrir que eu posso comer até a mesma quantidade que eu como, mas agora com valores nutricionais e fazendo mais bem a minha saúde. Valores nutricionais diferenciados. Tá. Agora, se eu abandonar, o que acontece? Eu vou continuar preso ainda às sensações da matéria e quando desencarnar vou chegar do outro lado da vida sofrendo aí as crises de abstinência porque queria comer a carne gordurosa, porque queria comer o doce, porque queria comer algumas coisas e estou preso a essa sensação. Então, é um trabalho que ainda tem por fazer. Você podia ter desenvolvido e acabou não desenvolvendo. Vai ter que começar tudo de novo. Então, quando é prova de verdade, a gente vai descobrir pelo seguinte. Por mais que a gente tente, às vezes, evitar, às vezes até fugir, parece que você sai de cidade, sai de estado e sai de país, vai ter contato com pessoas diferentes, mas a prova vai acabar sendo a mesma. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem coisas na nossa vida que são exatamente desse jeito que acontece. Por mais que a gente tente fugir, não, ali é que está o meu aprendizado, eu preciso aprender nisso aqui. Então, para esse tipo de desafio, ele vem falando para a gente, ó, se os amigos fugiram, continua fiel ao bem, às vezes a aflição está em torno da gente, não desanimes, se alguém está te caluniando, faz sempre o melhor que você possa e continua. Se você está caindo, se levanta renovado e corrija a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Não existe vitória melhor, vitória mais gostosa do que aquela vitória sobre nós mesmos. Sobre eu falar comigo mesmo, caramba, agora eu já posso até passar do lado daquilo que antes era chamado tentação, que hoje não vai fazer a menor diferença para mim. Menor diferença para mim. Lembro de um amigo, ele falando da luta que ele tem ainda, contra a sensualidade, porque a gente sabe que a sensualidade é luta para encarnações, né? Mas ele falando assim, caramba, como é bom agora chegar perto de mulheres muito bonitas e olhar para elas e identificar que ali tem um espírito utilizando um corpo. O corpo vai ficar, o espírito vai seguir. Olha que coisa legal. Mas mesmo assim, ainda tendo essa visão, os desafios ainda existem, porque a gente sabe que tem provas que a gente não consegue se livrar de uma hora para outra. Assim como a gula, eu falei ainda há pouco, eu sinto fome todo dia, a Joana de Ângeles dizia que o sexo é um espinho na carne da alma. A gente vai ter que aprender a lidar com ele, vai ter que aprender a disciplinar nossos impulsos sexuais também. Então, são provas que a gente vive, são provas que a gente vai passar por um momento de luta. Agora ele fala pra gente, ó, é a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo, que estava na derrota aparente. Emmanuel termina falando para, ó, tem coisas que para o mundo vai parecer ser derrota. Tem coisas que até para a gente, às vezes, vai parecer ser derrota, mas são derrotas aparentes, porque ó, o Cristo, do jeito que ele estava, pediu água, deram fel, alguém veio com uma lança e furou da altura do pulmão o Cristo. Né? E o Cristo, naquele momento, perdoa eles que não sabem o que fazem, deu o último suspiro, primeiro foi lá socorrer Judas, né, o amigo que cometeu o suicídio, e depois retorna para o meio dos discípulos. Quer dizer, foi uma derrota aparente, aquilo ali foi a maior vitória da história da humanidade.
Vamos nos espelhar nesses exemplos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.